Range Rover apresenta o Velar, sua primeira carrinha elétrica. A Range Rover, marca de luxo da Land Rover, está prestes a lançar o Velar, que se aproxima do conceito de carrinha. Este novo modelo representa uma nova abordagem da marca, tradicionalmente focada em SUVs. Para mais atualizações sobre lançamentos e novidades do setor automóvel, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Nenhum país alcançou igualdade jurídica de género plena. Sarah Hendricks, responsável pela divisão de políticas da Organização das Nações Unidas Mulheres, revela que 44% dos países não exigem igualdade salarial para trabalho de igual valor e que 74% ainda permitem o casamento infantil por lei. É fundamental que continuemos a lutar por mudanças significativas. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para mais atualizações. Faleceu João Pedro, ex-guitarrista da banda portuguesa WAKO. O cenário do metal em Portugal está em luto pela perda de Johnny, que integrou uma das bandas mais influentes do género neste século. O vocalista Nuno Rodrigues expressou nas redes sociais: "Rimos, choramos, lutamos e sonhamos alto. Fizemos barulho à nossa maneira." Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Senado rejeita proposta que limita poderes de guerra no Irão. A proposta exigia que o Congresso autorizasse ações militares contra o Irão. Os republicanos criticaram a iniciativa dos democratas, alegando que visa amarrar as mãos de Trump. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Suspeito de ter causado a morte de 5 idosos em ambulância permanece em liberdade. As autoridades ainda não interrogaram o suspeito, que continua sem restrições. O PS deveria apoiar o governo na questão das lajes, sem condições. Carlos Rodrigues defende que o Partido Socialista deve alinhar-se com o governo em relação à questão das lajes, sem imposições. Reaberta a investigação sobre o Rancho Playboy, no caso Epstein. Uma nova denúncia alega que 2 jovens foram estranguladas e enterradas na propriedade do pedófilo no Novo México, supostamente amando dele. Novos termos como imaculadofilia e hibridofobia são incluídos em dicionário. A dificuldade em superar o binarismo e compreender a hibridez vai além da lógica, afetando a política. Opinião de Luísa Semedo. 122 portugueses regressam hoje do Dubai. O governo está a planear novas operações de repatriamento. Luís Montenegro propõe eleições no PSD para maio e desafia Pedro Passos Coelho a participar. Novos termos no dicionário: imaculadofilia, binaromania e hibridofobia. A superação do binarismo e a aceitação da hibridez vão além da lógica, impactando a política. Opinião de Luísa Semedo. Não perca as nossas atualizações, inscreva-se e ative as notificações. Faleceu João Pedro, ex-guitarrista da banda portuguesa WAKO. O universo do metal em Portugal encontra-se em luto pela perda de Johnny, que integrou uma das bandas mais influentes do género no país neste século. O vocalista Nuno Rodrigues expressou nas redes sociais: "Rimos, choramos, lutamos e sonhamos alto. Fizemos barulho à nossa maneira." Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Atraso no inquérito sobre a morte de grávida. Um Mocani faleceu no Hospital Amadora Sintra a 31 de outubro de 2025. O inquérito da Inspeção da Saúde aguarda o relatório de autópsia. Aumento de 1% nas queixas sobre serviços de telecomunicações. A Vodafone é a operadora com mais reclamações, totalizando mais de 21,3 mil queixas, enquanto a Mel registra o maior número de queixas por 1000 clientes. Diretor da escola profissional acusado de tentativa de homicídio. João Raimundo é acusado de ter agredido um amigo da sua mulher com um martelo. O Ministério Público imputa-lhe a prática de homicídio na forma tentada. Possível sanção a Luís Soares não terá efeito nesta temporada. O gesto de roubar, realizado com as mãos, pode resultar em uma suspensão de 1 a 4 jogos.
Catar determina a evacuação de residentes nas proximidades da Embaixada dos Estados Unidos da América. As autoridades do Catar ordenaram a evacuação imediata dos moradores nas imediações da Embaixada dos Estados Unidos. Além disso, Durão Barroso reconhece que tanto os Estados Unidos da América quanto Israel infringiram o direito internacional ao realizarem ataques ao Irão. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Investigação sobre o Rancho Playboy, de Epstein é reaberta. Uma nova denúncia aponta que 2 jovens foram estranguladas e enterradas na propriedade do pedófilo no Novo México, supostamente amante dele. Impacto da guerra no Irão nos preços dos combustíveis em Portugal. O bloqueio do Estreito de Hormuz já provoca um aumento no preço do petróleo, o que pode refletir-se nos combustíveis. Como um conflito no Golfo pode afetar o bolso dos portugueses? Entrevista com Ricardo Marques. Mourinho pede empenho máximo para jogo decisivos. O Benfica precisa de uma vitória para manter viva a esperança no título. O treinador exige uma equipa intensa desde o início até ao fim do encontro no Estádio da Luz. PME, crescimento não se impõe por decreto. Bernardo Maciel, CEO da Unit Consulting, adquiriu a empresa onde trabalhava e possui um profundo conhecimento sobre as PME. O que impede o seu crescimento desejado? Desconto no ISP pode surgir com a alta do preço do petróleo. O Jornal de Notícias salienta a possibilidade de redução do imposto sobre os produtos petrolíferos, enquanto o The Washington Post aborda a rejeição da resolução sobre os poderes de guerra, no Senado dos Estados Unidos da América. Para mais atualizações, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Marcelo presida a reunião final do Conselho de Ministros. A última reunião do Conselho de Ministros abordará a língua portuguesa, a lusofonia, o PTRR e a situação geopolítica. Após a reunião, o Presidente cessante e o Primeiro-Ministro terão um almoço juntos. António Seguro tomará posse na próxima segunda-feira. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Irão inicia nova série de ataques a Israel e nações do Golfo. No 6º dia de conflito na região, a Guarda Revolucionária do Irão anunciou a 19ª onda de bombardeios, numa operação combinada de mísseis e drones, direcionada a alvos de Israel e dos Estados Unidos da América. Para mais atualizações, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Ucrânia, o conflito mais prolongado da Europa nos últimos 300 anos. Sobre a guerra na Ucrânia, que se arrasta há 4 anos, ou mais, se considerarmos as ofensivas no Donbás e a anexação da Crimeia, Rui Tavares remete-nos para a época de Voltaire e a concepção de uma Europa como uma república, com o intuito de conter as hegemonias do imperialismo. Não perca as nossas atualizações, inscreva-se e ative as notificações. Cancro do intestino, como agir após os 40 anos. Após os 40 anos, a prevenção do cancro do intestino torna-se crucial. É fundamental estar atento aos sinais, realizar os exames recomendados e conhecer os fatores de risco, pois isso pode ser determinante para a detecção precoce da doença. A doutora Vanessa Mendes, com moderação de Maria João Simões, discute este tema importante. O advogado não é o acusado. Em tempos de incerteza, é crucial distinguir o que realmente importa. O direito à defesa é fundamental e não um mero detalhe processual, sendo a base de um verdadeiro Estado de Direito. A Europa e Portugal, uma análise crítica da autonomia militar. Aqueles que defendem que a Europa deve reforçar a sua capacidade militar acreditam que não se pode negar o acesso a bases para ações ofensivas. Macron alerta para um mundo sem direito internacional, onde a corrida ao armamento nuclear se intensifica. No entanto, a questão não reside na falta de armamento, mas sim na carência de líderes políticos. Neste cenário de falta de dignidade, Portugal não se destaca, exceto pela postura dúbia que Rangel representa. Para mais análises e atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Múltiplas explosões ocorrem em Teherão e Beirute. A noite foi marcada por diversas explosões, especialmente no Irão e no Líbano.
O governo iraniano confirmou ter atacado grupos separatistas na tentativa de conter a ofensiva, contabilizando 1075 mortos até ao momento. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Irão inicia nova série de ataques a Israel. Esta madrugada, jornalistas da agência France Presse relataram explosões em Jerusalém. China estabelece meta de crescimento de 4,5 a 5% para 2026. O governo chinês definiu as suas metas de crescimento econômico para o ano de 2026. Investigação sobre o sono dos peixes contribui para o tratamento da insônia. Uma nova descoberta fornece informações sobre como o cérebro determina o momento de dormir. Warner Bros. E Netflix, uma união inviável. A Netflix parecia prestes a unir-se à Warner Bros., mas a Paramount apresentou uma oferta irresistível. Além disso, destaca-se a destruição do Palácio Golestan, classificado pela Unesco. Madonna, dá-me a tua camisola, do Celta de Vigo. Desde gestos que ecoam em estádios até cartas de petições dirigidas a Madonna, qual será o cenário mais inusitado no universo do futebol? Impacto do ataque dos Estados Unidos da América ao Irão na economia global. O recente ataque dos Estados Unidos ao Irão levanta preocupações sobre a estabilidade da economia mundial, embora especialistas acreditem que o impacto não será tão severo quanto na crise petrolífera dos anos 70. Conflito no Médio Oriente afeta mar e governo português controla preços dos combustíveis. A escalada do conflito no Médio Oriente está a repercutir-se em diversas nações. No mar, os Estados Unidos afirmam ter destruído a marinha iraniana, enquanto em Portugal, o governo assegura que tomará medidas para conter o aumento dos preços dos combustíveis. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Guerra, as diferenças entre Portugal e o oportunismo espanhol. O governo de Pedro Sánchez, pressionado internamente, optou por utilizar a guerra como uma ferramenta política, uma decisão que pode trazer arrependimentos. Em contraste, os socialistas em Portugal adotaram uma postura mais moderada, mantendo-se próximos do governo. O custo da guerra. Enquanto Portugal se preparava para a posse de António José Seguro, o preço do gás na Europa quase duplicou. As reservas de gás da União Europeia encontram-se a 30%, um valor inferior ao do ano anterior. Análise de Fábio Pimentel. Não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações para mais atualizações. 20 citações de António Lobo Antunes. O Observador compilou diversas declarações do renomado escritor português, extraídas de entrevistas ao longo dos anos. As suas confissões pessoais e provocações são elementos recorrentes nas suas conversas. António Lobo Antunes, em entrevista de 2017, não reflete muito sobre a morte. Na sua conversa, o autor aborda temas como a infância, as perdas e a sua paixão pela escrita. Esta entrevista foi publicada pela primeira vez em fevereiro de 2017. António Lobo Antunes, um legado literário inigualável. Bruno Vieira Amaral considera Lobo Antunes o autor mais influente das últimas 5 décadas. Após a homenagem da editora Dom Quixote, destaca a importância de preservar a sua obra. António Lobo Antunes transformou a dimensão poética da narrativa. Francisco José Viegas relembra a picárdia entre Lobo Antunes e Saramago, considerando-a importante. O escritor e jornalista afirma que, sem picardias, pequenas polémicas e controvérsias, não vale a pena vir. Não perca as nossas atualizações, inscreva-se e ative as notificações. Pastelaria de Brasileira foi afetada por inundação, mas ela planeja reabrir. As chuvas que inundaram Alcácer do Sal há um mês resultaram em perdas de 24 mil euros para Gleiciane Gomes. Apesar do desafio, ela continua a produzir em casa e está determinada a reabrir a pastelaria Pedacinho de Amor. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações. Lídia Jorge recorda legado literário de Lobo Antunes.
A escritora Lídia Jorge partilha que a sua melhor lembrança é uma estante absolutamente cheia dos livros, de Lobo Antunes, destacando-o como um autor não apenas português, mas também europeu, representativo dos séculos XX e XXI. Para mais conteúdos como este, considere subscrever o nosso canal e ativar as notificações. António Lobo Antunes, 1942 a 2026, Governo expressa pesar pela perda do embaixador da língua. Nascido em Lisboa em 1942, António Lobo Antunes formou-se em medicina e especializou-se em psiquiatria antes de se dedicar totalmente à escrita em 1985. O Benfica também recorda a ligação do autor ao clube. Para mais atualizações, considere subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Lobo Antunes, a importância da leitura da sua obra. Ana Margarida Carvalho, escritora e jornalista, recorda as suas entrevistas com António Lobo Antunes e expressa a sua preocupação pela diminuição da leitura dos seus livros nos últimos anos. Lobo Antunes, uma figura marcante na literatura portuguesa. Tiago Pereira, editor de cultura do Observador, destaca a influência de Lobo Antunes na literatura nacional, considerando-o uma figura de grande popularidade. Lobo Antunes, a obra continua a ter muito a transmitir. Ana Rita Bessa destaca a vasta produção de um escritor exigente, classificando-a como uma leitura obrigatória. A CEO do Grupo Leia reafirma o compromisso de promover a obra de Lobo Antunes. Da Noiva, a Odisseia de Christopher Nolan, a popularidade dos clássicos no cinema. Novos hábitos de leitura e formas de atrair o público estão a moldar as adaptações de obras clássicas, refletindo a interligação entre a literatura e o cinema, com o TikTok a desempenhar um papel importante. Legado fundamental de Lobo Antunes para a identidade portuguesa. Dulce Maria Cardoso destaca a reflexão de Lobo Antunes sobre a essência de ser português e seu notável estudo das paixões humanas. Centro Ismaili, julgamento reaberto após homicídio de 2 mulheres. O caso remonta a 28 de março de 2023, quando um cidadão afegão assassinou 2 mulheres, de 24 e 49 anos, que prestavam apoio aos refugiados no Centro Ismaili. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Nuno Dias, Sporting pode triunfar sobre o Benfica, com certa margem. Já conseguimos vencer com alguma margem em diversas ocasiões e acreditamos que podemos repetir isso, afirma Nuno Dias. Macau contribui com 8.400 euros para ajudar vítimas em Moçambique. No final de janeiro, o Consulado-Geral de Moçambique na região chinesa lançou um apelo para a recolha de donativos. Reflexões sobre a perda de António Lobo Antunes. Ana Rita Bessa, CEO da editora Leia, partilha suas considerações sobre a morte do autor, ocorrida esta quinta-feira, aos 83 anos. Uma nova encruzilhada. É fundamental refletir sobre as lições da história, pois, como em muitos casos, os fins não justificam os meios. Rui Figueiredo critica aumento de preços de voos para portugueses retidos pela guerra. O comentador do programa, Noite das Estrelas, denuncia que as companhias aéreas estão a inflacionar os preços dos voos, aproveitando-se da situação dos cidadãos que desejam voltar a Portugal. Para Figueiredo, essa prática é uma exploração da necessidade das pessoas em retornar ao seu país. A influência de Grayson em Trump, do crítico ao conselheiro. O senador, que é um defensor ardente de Israel, já foi crítico de Trump, mas agora atua como seu conselheiro no Golfo e apoia um ataque dos Estados Unidos da América ao Irão, que considera a nave-mãe do terrorismo. Não perca as últimas atualizações, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Mononitrato de isosorbido Milan 60 estará indisponível até junho. O Infarmed emite orientações para médicos, farmacêuticos e utentes. Mango busca superar a crise da moda com 3,8 mil milhões de euros em 2025. A marca de moda de Barcelona registrou um aumento de 13% nas vendas em 2025 e um crescimento de 15% em Portugal.
O CEO, Tony Ruiz, prevê que a faturação atinja os 4 mil milhões de euros em 2026. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Faleceu António Lobo Antunes, ícone da literatura portuguesa. António Lobo Antunes, aos 83 anos, deixa um importante legado na literatura contemporânea. Não perca a emissão especial de homenagem da Rádio Observador. Mango busca superar a crise da moda com 3,8 mil milhões de euros em 2025. A marca de moda de Barcelona registrou um aumento de 13% nas vendas em 2025, com um crescimento de 15% em Portugal. O CEO, Tony Ruiz, prevê que a faturação atinja os 4 mil milhões em 2026. Para mais atualizações, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Conflito. Quais as distinções entre Portugal e Espanha? Debate. A Espanha optou por utilizar a guerra como uma ferramenta política, o que pode resultar em arrependimento futuro. Em contraste, os socialistas em Portugal adotaram uma postura mais moderada, mantendo-se próximos do governo. Conflito com o Irão faz milionários de Dubai regressarem para evitar impostos. A tensão com o Irão impede ricos de permanecer nos Emirados, colocando em risco o seu estatuto fiscal em Dubai, que requer um mínimo de dias de residência anualmente. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Merche Romero e Fábio Pinto terminam o casamento. A apresentadora e DJ Merche Romero anunciou a separação do barbeiro Fábio Pinto. Irão rejeita a acusação de lançamento de míssil contra a Turquia. Na quarta-feira, as defesas da Organização do Tratado do Atlântico Norte na Turquia relataram a interceptação de um míssil iraniano sobre o Mediterrâneo Oriental. O Irão negou qualquer envolvimento no incidente. 8 décadas da divisão da Europa pela Cortina de Ferro. Hoje assinalam-se 80 anos desde que Winston Churchill alertou para a divisão que surgia na Europa, num discurso que se tornou um marco do início da Guerra Fria, repleto de trechos que continuam relevantes. Detido jovem no Porto por suspeita de importação de droga dos Estados Unidos da América. Um jovem foi detido no Porto após receber uma encomenda dos Estados Unidos da América contendo cannabis suficiente para aproximadamente 4.400 doses. A Polícia Judiciária realizou a detenção sem resistência significativa e apreendeu também cerca de 4 mil euros em dinheiro. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. PS Açores dá início a jornadas parlamentares em 19 municípios. A política não deve limitar-se a um gabinete, afirma Berto Messias. Portugal autoriza a reentrada de veículo espacial. A Autoridade Nacional de Comunicações, ANACOM, concedeu a licença necessária para a reentrada de um veículo espacial. Cabeceiras de Basto. Homem detido por incêndio originado em queimada. Um incêndio que teve início numa queimada alastrou-se de forma descontrolada, levando à detenção de um indivíduo em Cabeceiras de Basto. Para mais atualizações, considere subscrever o nosso canal e ativar as notificações. China estabelece a menor meta de crescimento econômico em 35 anos. O governo da China projeta um crescimento do PIB entre 4,5% e 5% para 2026, aumenta os gastos militares em 7% e reafirma o compromisso com a reunificação nacional com Taiwan. Para mais atualizações, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Elevador da Boca do Vento, em Almada, fecha a 10 de março. Após um deslizamento de terras, os residentes do bairro ficaram temporariamente isolados. Rússia responsabiliza Estados Unidos da América e Israel por instabilidade em Teherão. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia afirma que a única forma de evitar uma maior instabilidade na região é acabar com a agressão dos Estados Unidos da América e de Israel. Encerramento da urgência de obstetrícia em Vila Franca de Xira. O diretor executivo do SNS anunciou que a urgência de obstetrícia de Vila Franca de Xira será encerrada devido à escassez de médicos.
A urgência regional será transferida para o Hospital Beatriz Ângelo, localizado a aproximadamente 30 minutos de distância. João Vale de Almeida, os Estados Unidos da América não poderiam aceitar um Irão islamista e nuclear. O presidente Trump reafirma que o Irão nunca poderá ter armamento nuclear. As declarações surgem após o ataque ao Irão, com análises de Ângela Silva, Bernardo Ferrão e João Vale de Almeida, embaixador da União Europeia nos Estados Unidos da América, na nova edição do podcast. Importa-se de repetir? Não perca as nossas atualizações, inscreva-se e ative as notificações. Fechamento do espaço aéreo força companhias a alterar rotas. As companhias aéreas Emirates, Qatar Airways e ETA, com operações no Médio Oriente, enfrentam a paragem de muitos dos seus aviões devido ao fechamento do espaço aéreo, o que leva todo o setor a reavaliar as suas rotas. Irão no século XX, revoluções e a ascensão de Khomeini. O século XX no Irão é definido por duas revoluções significativas, a Revolução Constitucional e a Revolução Islâmica de 1979, que culminou na ascensão de Khomeini ao poder. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Declínio das espécies migratórias atinge 49% em 2 anos. Um relatório divulgado esta quinta-feira revela que 49% das espécies migratórias protegidas estão em declínio, representando um aumento de 5% em apenas 2 anos, enquanto 24% delas correm risco de extinção. É fundamental estarmos atentos a esta questão e apoiar a conservação da biodiversidade. Não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações para mais atualizações. Leiria registrou uma queda de 30% na riqueza em apenas 2 horas. Paulo Santos destacou que a ocorrência deste fenómeno durante a madrugada foi favorável, pois muita gente estava em casa e muitas indústrias estavam paradas. Comissão Europeia apresenta plano para garantir igualdade de género. De acordo com informações de Bruxelas, a União Europeia demoraria 50 anos a atingir a plena igualdade de género sem a implementação de ações concretas. Paz de 85 metros sobe montanhas com um elevador inovador. O parque eólico implica um investimento de 350 milhões de euros. Reino Unido, drone que atingiu base no Chipre não pertence ao Irão. Na sequência do incidente, nações europeias estão a reforçar a defesa do Chipre. Godinho critica não utilização do layoff a 100%, era só carregar no botão. Podiam ter aproveitado o layoff simplificado a 100%, acho que esse é um erro, afirmou a ex-governante. Banco de Portugal analisa 25 anos do setor, do crédito abundante à austeridade e lucros. O Banco de Portugal segmenta as últimas 2 décadas em 5 fases que refletem os desafios enfrentados pelo sistema financeiro nacional. Escolas acolhem influenciadores ligados à pornografia. Uma reportagem do Público revela que algumas escolas estão a receber influenciadores que exploram a sexualização infantil como uma forma de negócio. Esses indivíduos transitam facilmente de uma página do Instagram para uma conta no OnlyFans. Empresa registrou lucros em 2025 e diminuiu a sua dívida. A empresa responsável pelo Expresso e pela SIC reverteu prejuízos de 5,5 milhões de euros em 2024, alcançando lucros de 1,2 milhões no ano seguinte. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Britney Spears presa por conduzir sob efeito de álcool. A icónica artista, que recentemente enfrentou uma batalha legal pela sua autonomia, foi detida na madrugada de quarta-feira em Ventura, Califórnia. Luís Carrilho defende tolerância zero para comportamentos inadequados na polícia. O diretor da PSP afirmou que os casos de má conduta são exceções e expressou o desejo de que não ocorram na força policial. Biblioteca Lobo Antunes deverá ser inaugurada até ao verão, afirma Câmara. Inicialmente prevista para abrir em 2024, a biblioteca foi anunciada durante a gestão de Fernando Medina na autarquia.
Preparativos do Wrexham para receber o Chelsea. O clube galês tem sido o centro de uma das narrativas mais inesperadas do futebol europeu. Pagamentos rápidos das seguradoras desmistificam entraves do setor. O líder da Associação de Seguradoras afirma que a resposta do setor às tempestades demonstra que a ideia de que as companhias dificultam os pagamentos é um mito. Na verdade, as seguradoras estão a antecipar os pagamentos aos afetados. Segurança Social alerta para tentativas de fraude na autenticação. O Instituto da Segurança Social, ISS, solicita a eliminação imediata de mensagens suspeitas, que visam obter informações confidenciais por meio de um link fraudulentos. Dubai, ricos investem milhares para escapar da guerra. Os destroços de drones e mísseis no Dubai têm afetado aeroportos, hotéis e áreas portuárias. Não perca as atualizações, inscreva-se e ative as notificações. Chega sai do plenário após troca de palavras com Teresa Moraes. A vice-presidente da Assembleia da República, Teresa Moraes, criticou André Ventura, provocando a irritação da bancada do Chega. Após uma acalorada discussão que incluiu o deputado Filipe Melo, o partido decidiu abandonar a sessão. Crédito Agrícola vê lucros reduzidos em 34% devido ao BCE e à incerteza geopolítica. O Banco Cooperativo reportou uma diminuição nos resultados em 2025. Embora o volume de crédito mal parado tenha diminuído, o aumento do risco levou o crédito agrícola a reservar mais fundos para cobrir potenciais perdas em créditos. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Sanches, o novo ícone controverso da esquerda. Alberto Gonçalves analisa a postura de Pedro Sanches em relação ao Irão. Marcelo despede-se de Belém após uma década de oportunidades perdidas. O Presidente da República concluiu seu mandato em Belém, refletindo sobre uma década de oportunidade perdida. Enquanto isso, Montenegro enfrenta críticas, com a opinião de que o Primeiro-Ministro não necessita de oposição, mas sim de um apoio mais doce. Trump deseja participar na seleção do sucessor do Irão. O presidente dos Estados Unidos da América afirma que a escolha do filho do líder supremo falecido no último fim de semana seria inaceitável, considerando-o um peso-pluma. Trump expressou a expectativa de apoio britânico, sem questionar, e criticou Pedro Sanches. Seguradoras garantem que pagamentos são feitos sem entraves. O presidente da Associação Portuguesa de Seguradores, APS, afirma que os valores pagos às vítimas das intempéries provêm das seguradoras e não do Estado. Trump demite Kristi Noem e gera incertezas sobre a agenda migratória. A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos da América tem estado no centro de controvérsias devido a comentários desrespeitosos sobre imigrantes. Entrevista com Gisele Pelicot, disse a mim mesma que não era eu, talvez isso me tenha salvado. Gisele Pelicot partilha a sua dolorosa experiência de abuso sexual, revelando como conseguiu resistir à brutalidade do marido, Dominique Pelicot, que a drogou e a submeteu a abusos por diversos homens. Uma história de coragem que merece ser ouvida. Marcelo condena a abordagem dos Estados Unidos da América em relação ao Irão. O Presidente da República criticou a lógica transacional de Trump e a gestão ao ritmo de um clique de emoção imediata. Não perca as nossas atualizações, inscreva-se no canal e ative as notificações. Portugal possui grande potencial para fabricar caças Gripen suecos. Os novos Gripen, que a Saab considera ser o caça mais moderno do mundo. PSD responde a críticas e desafia opositores a concorrerem nas eleições. A liderança do PSD manifesta desconforto com as críticas recebidas e convida os adversários a apresentarem-se nas próximas eleições, que serão antecipadas. Luís Montenegro em foco. Nesta edição da Viti Suazi, discutem-se os desafios de Montenegro e as repercussões no Chega e na IEL após as recentes intervenções de Passos. A despedida de Marcelo e a estratégia de Montenegro.
A saída de Marcelo do governo foi marcada por uma reunião do Conselho de Ministros em São Bento, que terminou com uma selfie. António Lobo Antunes, reflexões sobre a guerra e o vazio do retorno. A obra de António Lobo Antunes reflete a violência da guerra, o fracasso do sonho imperial e o trauma de uma geração, espelhando a realidade do país. Editorial de Sónia Sapage. Não perca as nossas atualizações, inscreva-se e ative as notificações. Caminha alerta o governo sobre a degradação do Forte da Ínsua. O Forte da Ínsua, erguido entre 1649 e 1652, está localizado numa pequena ilha rochosa na foz do rio Minho, junto à costa. Este monumento encontra-se na Ínsua de Santo Isidro, na freguesia de União das Freguesias de Moledo e Cristelo, em Caminha, no distrito de Viana do Castelo. É urgente que o governo tome medidas para preservar este importante património histórico. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Portugal ativa mecanismo europeu para repatriamentos do Irão. A porta-voz da Comissão Europeia anunciou a organização de 6 voos de repatriamento. António Lobo Antunes, reflexões sobre guerra e identidade. A obra de António Lobo Antunes reflete a violência da guerra, o desmoronamento de um sonho imperial e o trauma de uma geração, espelhando a realidade de um país. Editorial de Sónia Sapage. Não perca as nossas atualizações, inscreva-se e ative as notificações. Autarcas da Europa solicitam mais apoio a Bruxelas. O Comitê das Regiões Europeu, que reúne representantes eleitos de regiões, cidades e vilas dos 27 Estados-membros, pede mais recursos à Comissão Europeia. Álvaro Almeida afirma que INEM apresenta melhorias. Durante uma audição marcada por tensão com o PS e Chega, o diretor executivo do SNS, Álvaro Almeida, argumentou que o desvio de verbas do INEM restringiu a intervenção do Instituto, além de defender o encerramento das urgências de obstetrícia. Para mais atualizações, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Guerra impulsiona a economia de Angola. De acordo com especialistas, o aumento dos preços do petróleo beneficia a economia angolana, apesar das dificuldades enfrentadas por outras economias africanas. A valorização do petróleo traz desafios, como a pressão inflacionária e a possibilidade de aumento das taxas de juro. Para mais atualizações, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Zelensky exige garantias antes de tomar medidas sobre o oleoduto Druzhba. O oleoduto Druzhba, que passa pela Ucrânia, fornece petróleo à Hungria e Eslováquia, adquirido em Moscovo. Conflito no Médio Oriente, impactos globais e a evolução das operações militares. Miguel Sousa Tavares analisa a guerra no Médio Oriente, alertando para suas consequências na economia global e a utilização de IA nas operações militares. O autor destaca que este conflito terá repercussões significativas, especialmente para as nações mais vulneráveis. Inês Herédia, ex-companheira de Gabriela Sobral, partilha sobre novo amor. A atriz revela detalhes sobre a sua nova relação amorosa. A morte pode acabar comigo, mas não me elimina. Lobo Antunes dedicou a sua existência à literatura, incluindo crónicas que, apesar de extraordinárias, eram subestimadas por ele. Crónica de Ana Margarida de Carvalho. Vídeos da polícia de Austin mostram captura de suspeito após tiroteio em bar. Um tiroteio num bar em Austin, Texas, no último fim de semana, resultou em 3 mortos e vários feridos. O suspeito foi abatido pela polícia durante a operação. Secretário da Defesa dos Estados Unidos da América, estamos apenas a começar a luta. Pete Hegseth, secretário da Defesa dos Estados Unidos da América, afirma que o Irão está a subestimar a capacidade militar americana, considerando que está a cometer um grave erro de análise, ao pensar que os Estados Unidos da América estão a esgotar-se. Para mais atualizações, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Teherão descarta negociações e assegura capacidade de enfrentar os Estados Unidos da América. Não temos motivos para dialogar com os Estados Unidos, declara Abbas Araghchi.
França expande arsenal nuclear para reforçar dissuasão na Europa. A Ucrânia alerta que a França está a aumentar o seu arsenal nuclear e a implementar estratégias para fortalecer a dissuasão europeia, em resposta ao potencial de ataques russos. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. A nova prisão de Britney Spears e o impacto nos millennials. Após recuperar a liberdade, Britney Spears enfrenta uma nova forma de cativeiro, reavivando feridas antigas para muitos millennials. Trump declara que Marinha e Força Aérea do Irão foram eliminadas. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciou que a Marinha e a Força Aérea do Irão foram destruídas, após uma série de ataques realizados pelos Estados Unidos da América e Israel a alvos militares iranianos, no contexto da intensificação do conflito no Médio Oriente. Para mais atualizações, subscreva o nosso canal e ative as notificações. Burgum afirma que Estados Unidos da América estão a preparar licenças para investimento em Minas. Doug Burgum passou 2 dias em Caracas, a capital da Venezuela. Burgum afirma que Estados Unidos da América estão a preparar licenças para investimentos em minas na Venezuela. O secretário do Interior manifestou otimismo em relação à reforma da Lei de Minas apresentada pela presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues. A morte pode acabar comigo, mas não me elimina. Lobo Antunes entregou-se à sua obra literária, incluindo crónicas que considerava menos relevantes, segundo Ana Margarida de Carvalho.